Olá, hoje eu quero falar sobre o luto. Luto é uma palavra tão pequena, mas que traz um prejuízo imensurável. Todos nós vivemos o luto em algum momento de nossas vidas, mas nunca o vivemos tão fortemente, tão presente, quanto nos últimos meses, ou em nossas vidas e familiares, ou em alguém querido ao nosso redor e até mesmo em nossa nação. A palavra luto vem etimologicamente do latim lucitus e significa dor, mágoa, lástima. Tem muito a ver com o que as nações estão vivendo neste momento. Existem alguns tipos de lutos que podemos viver. Não tenho a intenção de me aprofundar sobre eles, apenas uma pincelada, mas se você se encontrar em algum desses, procure conhecer um pouco mais e até procure ajuda, porque o propósito dessa nossa conversa aqui não é trazer um profundo conhecimento sobre o luto, como viver o luto, os tipos de luto, o que fazermos diante desse momento, mas o propósito maior é fazer uma reflexão de como nós estamos ajudando pessoas a passar por esse momento tão difícil. Então, um dos tipos de luto é o luto natural. Aquele luto que você sabe que alguém vai partir, alguém estará indo embora e isso gera sofrimento e dor, mas passa. O outro luto, luto traumático, um luto inesperado. Acontece por um assassinato, um acidente, uma catástrofe e traz sobre o indivíduo algo de indignação, de revolta e precisa ser cuidadosamente administrado esse luto para que a pessoa consiga sair desse processo de dor tão grande. O terceiro tipo aqui de luto é o antecipatório. Eu posso sofrer antecipadamente por algo que vai acontecer. Por exemplo, alguém da minha família que está indo para um campo de guerra para ajudar como soldado ou como enfermeiro, ou alguém que está indo se dirigindo a uma região perigosa e isso me gera a sensação de que eu vou perder essa pessoa e eu já começo a sofrer. Também preciso de ajuda para fazer esse enfrentamento. O outro é o luto adiado. Eu nego, eu não quero encarar que isso aconteceu comigo. Então eu não vivencio essa dor, eu não passo por esse processo. Isso é altamente perigoso, porque vai chegar o momento em que eu precisarei viver. E isso pode, nesse processo, já me gerar problemas grandes psicossomáticos, como uma ansiedade crônica, por exemplo. Então, quanto antes eu encarar esse luto, melhor para a minha saúde mental. O outro luto é o luto coletivo. Nós vivemos isso há muitos anos, há séculos. Por exemplo, um mais longo, quando Cristo morreu. Jesus morreu na cruz e os seus discípulos e os seus apóstolos, a comunidade que o cercava, sofreu junto aquela perda. Algo mais recente, na Argentina, um político chamado Perón, que levou toda uma nação a chorar coletivamente pela perda desse político. E algo ainda mais recente, coletivamente, um luto em Brumadinho, em Beirute, das grandes perdas que todos tiveram naquele momento por aquela catástrofe ou por aquele ataque ou por aquela vivência ruim. E o luto não reconhecido. Esse luto, a pessoa tende a não compartilhar, viver uma solidão. E é interessante partilharmos todas as nossas dores com as pessoas certas, do jeito certo, buscar ajuda, né? Nós também temos uma mulher que escreveu entre 1926 e 2004, Elizabeth Kubler-Ross. Ela falou sobre 5 estágios do luto. E esses estágios são extremamente importantes que nós venhamos conhecer, saber como se processa, porque se nós não estivermos passando por eles, alguém deve estar e nós podemos, na prática, com conhecimento, ajudar melhor essas pessoas. Lembra o que diz lá em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, a Elizabeth coloca que o primeiro estágio é a negação, o segundo é a raiva, o terceiro é a negociação e a barganha, o quarto estágio é a depressão e o quinto estágio é a aceitação. São processos que nós passamos durante a dor.
Ela coloca isso muito bem, vale a pena conhecer um pouquinho mais profundamente sobre isso. Na prática, nós precisamos estar atentos, que é o foco dessa minha palavra, atentos quem está sofrendo. O sofrimento é por um luto? Perdeu alguém? Então, o que as pessoas, em geral, não vou generalizar, mas em geral, as pessoas costumam se condoer com a perda de alguém e manda lá os seus sentimentos, suas condolências, seus pêsames e depois se afasta. Não tem uma continuidade no processo de dor, de elaboração dessa perda daquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa, alguém próximo a você. Então, a dica aqui para viver na prática um luto, ajudando alguém com saúde mental, com dedicação e estender as mãos, é que você vá de vez em quando até essas pessoas. Procure estar mais presente na vida daqueles que perderam alguém. Mesmo que você vá com todos os critérios e os protocolos exigidos atualmente para estar mais ou menos próximo a alguém, vá. E se não for possível, tenha essa presença online pelo menos, uma videochamada, mas procure a pessoa mais vezes pós-perda, durante o luto dessas pessoas. Não se distancie. Se distanciar é muito ruim para a pessoa que está sofrendo. E quando se aproximar, uma dica é que tenha uma escuta ativa. Deixe a pessoa expressar a sua dor. Diga a ela que você está ali com ela, seja oceânico, seja continente. Deixe a pessoa expressar a sua dor, falar sobre o que ela sente. Essa escuta ativa, falar menos e deixar o outro se expressar mais, é curador para a pessoa que está enlutada. Outra dica é que você seja sempre empático, sensível e que deixe a pessoa se expressar através da forma como ela quiser. Se ela quiser chorar, se ela quiser falar alguma coisa áspera, se ela quiser ter atitudes agressivas, seja paciente e sensível. Deixe a pessoa se expressar, seja apenas presente, que ela perceba que você está ali para ela. Isso também é uma dica muito interessante para você fazer o enfrentamento do luto junto com a pessoa. Seja paciente com as reações inesperadas e não cobre nada da pessoa. Esse não é o momento para você apontar e dizer, seja forte, você precisa ser forte. Isso acontece com todo mundo. Isso realmente não ajuda muito para quem está num vale de dor, num vale tão profundo de separação, mas nesse momento, essas dicas de ser continente, ter uma boa escuta, ser sensível, deixar o outro falar, realmente é muito importante. Jesus também deu essas dicas para nós. Jesus gostava muito de estar entre os que sofriam. Há quem diga que poucas pessoas viram Jesus sorrir muito, mas muitas pessoas o viram chorar muito. Vocês se lembram que ele estava presente com a filha do chefe da sinagoga? Quando ela morreu, ele a ressuscitou. Vocês se lembram que ele estava presente nas lágrimas de Marta e Maria e ele também chorou com elas quando Lázaro morreu? Vocês se lembram que ele estava presente na vida da viúva que perdeu o filho e que ele ressuscitou esse filho? Talvez nós não consigamos ressuscitar as pessoas que foram perdidas nesse processo de luto, mas com certeza nós conseguiremos trazer vida melhor com a nossa presença, com as nossas atitudes. Nós podemos ajudar a pessoa a ter vida melhor. E por fim, eu quero dar uma dica incrível, uma dica que eu mesma experimento na minha vida diante dos lutos que eu tenho vivido. A dica é estar atento à dor do próximo e estender as mãos na caminhada deles. Olha só, é uma chave. Sim, é uma chave de autoajuda para as nossas próprias dores serem vividas de uma forma mais amena. Então, vamos nos cuidar?